E aí, galera, beleza? E hoje a gente vai começar uma nova live e hoje vai ser com a Mônica Baroni para a gente conversar sobre constelações familiares e o uso das medicinas da floresta. Então, eu vou convidar ela aqui para entrar na nossa live, tá? E para a gente ter essa conversa que vai ser incrível. Agora deu. Olá! Ai, deu certo. Gente, que É. treta esse Instagram, cara! Que é isso? Ai, tá muito doido esse Instagram. Não é a primeira vez que ele faz essas paradas, viu? Acho que com o Braulio também aconteceu a mesma coisa. Às vezes dá umas doideiras. Então, estamos aqui fazendo a nossa live. Ah, graças a Deus, deu certo. Agora só a gente trocar ideia. E, Mônica, gratidão novamente por você aceitar o meu convite. Cara, eu fico muito, muito feliz por isso, porque aí a gente traz mais conteúdo legal aí para a galera, né? Agrega mais valor para quem já faz parte dessa comunidade. E gratidão imensa por você querer fazer parte disso cada vez mais, né? Você trouxe ideias bacanas também para a gente conversar, né? E hoje o assunto eu gosto bastante. É uma coisa que eu conheci lá em 2019, né? Quando eu comecei minha trajetória como empreendedor também. Sim. E vamos falar sobre constelação familiar e também como é que você utiliza a medicina da floresta para intensificar o que a constelação familiar já proporciona, né? Sim. É algo que eu também nunca experimentei, né? Essas coisas, os dois em conjunto, mas eu sei que assim a constelação familiar é algo que fez muita diferença na minha vida, né? Desde que eu conheci. A primeira vez que eu fiz foi lá em 2019, foi presencial, foi uma coisa bem intensa para mim, né? Aham. E dali para frente aquilo me pegou e aí eu fui, né, fazendo mais e mais, participando de imersões sistêmicas também. Já viajei para Floripa para poder fazer uma imersão nesse sentido também, foi uma imersão de 2 dias. Olha que legal. Mas ela foi mais focada também pro lado masculino, né? Ah, tá. Foi uma imersão bem intensa, assim, mentorias também. Então, assim, algo é um assunto que eu gosto de falar bastante. Então, eu vou passar essa bola para você. Passa a Agora é bola. com você, Mônica. Diga. Então, Adriano, olha só. Para quem não me conhece, sou psicoterapeuta holística, sou terapeuta xamânica, guardiã das medicinas, né? Facilitadora de constelações também. Dou mentoria de constelações, né? Enfim, você já fez uma mentoria comigo. Isso, a gente Então, está passando por esse processo e, ó. é, é top, né? Uhum. Sobre a constelação, eu gosto de deixar bem claro sobre o meu trabalho que você também, como você já fez outras constelações, meu trabalho é bem diferente, bem diferenciado. É um outro tipo de constelação. Eu criei, né, uma maneira de fazer uma constelação com o fogo, né? Com o fogo transmutar, toda essa coisa de bruxaria. Aham, sim, sim. Eu achei Mas legal. Eu achei bem legal. Eu gostei bastante. e junto com as medicinas, eu vi a necessidade, né? Dá para fazer a constelação online, né? Como a gente tem feito a tua mentoria, ela dá para fazer online com o fogo, com os papéis, mas Uhum, em presencial eu faço também somente com os papéis e com a meia dose de ayahuasca, né? Então, uhum. porque a constelação ela abre um sistema, ela abre um campo. E eu sempre falo que a constelação, você não adianta você fazer uma. Se você fizer uma e abrir esse campo e deixar tudo disperso, vai haver, vai dar uma bagunça. Você precisa dar continuamento, precisa continuar isso, né? Por algum tempo, pelo processo de cada pessoa tem um tipo de processo. Não tem assim quantas quantidades, digamos assim, mas eu analiso o processo que aquele paciente está realmente, né, precisando olhar, abrir, né, movimentar ali. E com a ayahuasca junto, dá uma abertura muito grande, porque a ayahuasca, como eu falei nos vídeos que tem, ela tem o DMT, ela tem um hormônio que tem dentro do nosso corpo e ela expande. Então, é com a meia dose de ayahuasca. Então,
essa constelação com a meia dose de ayahuasca, ela é uma potencialização. A ayahuasca, ela potencializa aquele campo e Uhum. abre muita coisa. Assim, é bem, bem vasto o que abre e mexe bastante também. É uma duração mais ou menos de umas 4 horas a 5 horas, né, com a ayahuasca, por causa do potencial ali dela e da abertura da constelação. Então, fica um campo bem forte, bem forte. Aquele que a gente faz online, ele já é forte. A presencial com a ayahuasca, ela triplica aquilo ali. Nossa, é bem intenso mesmo. Imagina, que loucura, né? É. Caramba, mas aí é uma coisa que eu fico curioso. Como é que eu vou fazer uma pergunta de cada vez, que eu já estou pensando em um monte aqui. Mas como é que as constelações chegaram até você? Tipo, meu, o que que a Mônica precisou ver ou curar ou tipo, como é que isso chegou até você? Então, foi assim. Eu entrei nesse mundo holístico, digamos assim, que a constelação veio junto, por conta de uma dor muito forte, algo muito particular. Aham. Precisei tratar, né? Eu não queria na época tomar remédios, né? Eu não queria ir no psiquiatra, enfim. E eu comecei a procurar essa parte holística. Eu comecei na época, era coachings que atendiam, né? Uhum. E eu fiz um tratamento, foi um tratamento bem longo, com uma coach em Cascavel, quando eu morava lá. Uhum. E resolveu bastante, assim, a minha questão. Eu comecei a me interessar pela psicoterapia e comecei a estudar psicoterapia. E daí, junto com isso, além do meu tratamento, veio a constelação. Me falaram sobre a constelação familiar, porque era uma coisa muito particular, minha, né? Familiar, inclusive. E daí me apresentaram a constelação. E eu fui fazer com uma constelação individual com uma consteladora lá de Cascavel. E abriu um campo muito grande, que na verdade, na época, quando eu fiz, o meu pai fazia mais ou menos uns 14 anos que estava falecido e abriu bastante sobre a morte dele. Eu carregava ele vivo dentro de mim e eu queria muito ele, eu puxava muito ele. Então ali começou tudo, ali começou a abrir a minha dor, o que eu estava indo tratar, não era sobre o meu pai, Uhum. mas eu precisava olhar para aquilo lá, né? Então a constelação ela mostrou tudo aquilo. E Sim. foi indo esse caminho, foi abrindo, e eu fui. E quando você se entrega para holístico, para o espiritual, para o espírito, né? Começa a abrir muita coisa, porque você começa a mexer na tua energia, eu comecei a mexer num campo, e aquilo começou a abrir, vir muitas coisas para mim sobre a espiritualidade. E foi. Aham. Não, legal, pô, legal. E aí, tipo, você já meio que já conheceu os dois juntos, né? A ayahuasca e a constelação familiar, né? E aí, em que ponto que você chegou e pensou, cara, é com isso que eu quero trabalhar? Ai, Adriano, é tão engraçado isso, porque quando eu percebi, lógico, eu entendi, mas quando eu percebi, eu já estava tudo dentro, eu já estava dentro disso. Mas Aham. foi uma transição de carreira, foi uma transição de carreira. Eu tinha uma sala de estética, né, há muitos anos já, e já estava fazendo tratamento e comecei a estudar e comecei a fazer uma transição de carreira, porque eu comecei a sentir que aquilo que eu trabalhava não ia ser mais aquilo, não ia ser aquilo. Eu sentia que eu ia continuar até um tempo, mas eu não ia ficar com aquilo para minha vida inteira. Uhum. Então eu comecei dentro da psicoterapia, dentro da constelação, com as medicinas, elas começaram a me mostrar um caminho. Mas eu fui fazendo, digamos assim, um desmame daquilo e fui entrando, e é uma transição, né? Você faz uma transição. Não é fácil, não assim, eu já vivo do empreendedorismo já há mais de 20 e poucos anos, mais ou menos uns 23, 24 anos por aí. E
E não é fácil, é uma oscilação, oscilação. E dentro desse caminho foi como se fosse escada. Você tem que ir aos poucos, você tem que ir subindo, subindo, subindo. É um processo. É como eu falo para os meus pacientes. É um processo. Não adianta você querer subir lá em cima. Você precisa olhar o teu caminho, entender. E cheguei até, mas foi por conta de uma, digamos assim, como que eu posso explicar? Porque não tem explicação. Eu cheguei, eu estava, quando eu vi, eu já estava, né? Mas daí eu lembro que eu fiz a minha primeira ayahuasca e abriu bastante. Me mostrou muito algo que eu ia trabalhar e no momento eu não entendi nada da ayahuasca. Eu falei, não, mas peraí. Aí foi aonde eu comecei a dar os passos com a medicina, né? E começou a transformar, começou a mudar, assim. Eu comecei a aceitar e o negócio foi mudando. Legal, bacana. É, você fez um processo de transição, né? E não de abandono de carreira. Não, não, transição. Até porque quando eu vim morar aqui para Blumenau, eu dei aula, né, de massoterapia, que era uma das técnicas que eu usava no meu trabalho de estética. Eu dei muita aula aqui em Blumenau, em vários lugares, e individual também, e formei bastante massoterapeutas. Eu Caramba, descobri esse legal. legado, né? Eu entendi, a ayahuasca me mostrou também que eu não podia deixar, vamos supor, enterrar aquilo. Eu tinha que passar para frente. O meu legado era aquele. Você precisa passar o teu conhecimento para frente, do jeito que você faz, porque você faz de um jeito diferente. Porque eu comecei a colocar as coisas holísticas dentro da massoterapia também, né? E formei bastante massoterapeutas aqui. Pô, que bacana, legal. Isso é interessante demais. E a questão da massoterapia, hoje você não faz mais, né? Não, não. Hoje o foco é É, mais as sessões de ayahuasca e constelação familiar, né? sim, só as terapias mesmo. Legal. E assim, tem algum caso da constelação assim que você viveu ou que você viu, algum processo de algum cliente que você achou muito intenso, interessante, que você poderia compartilhar com a gente? Nossa, tem vários, né? Muito, muito, muito. É como eu falo. Toda terapia ela tem um sigilo, né? Mas eu posso dar relatos de algo que aconteceu com alguns, né? Que me deram o relato, né? A constelação, na verdade, ela movimenta. Tem pessoas que pensam assim, ah, vou lá fazer, não vai movimentar. Mas tem vários casos de pessoas que vêm constelar o profissional e aparece o pai, a mãe, aparece É, um aborto, aparece. Então, a constelação abre, a pessoa ela vem com um propósito, tipo assim, eu vou constelar isso e eu quero ver isso, e vai resolver isso hoje. Só que ela precisa olhar outra coisa. É como eu fui constelar o meu sobre a minha situação, que não era sobre o meu pai, e meu pai apareceu, uhum. né? Então tem bastante. E a ayahuasca junto, ela abre muito, ela dá aquele olhar, porque além do campo ali, você está na peia, que é o processo né, intensivo com a ayahuasca, e você não vai, porque geralmente quando a pessoa toma ayahuasca, ela se deita. E ali não, você vai ficar ali sentadinho, olhando para aquela velhinha, para aqueles papéis e pegando os sentimentos ali, o que está acontecendo. Então, é bem forte. Uhum. Uma coisa que aconteceu comigo, né, dentro da constelação, que eu posso dizer que aconteceu, posso não, vou dizer que aconteceu comigo, foi bem, bem intenso. Foi uma constelação onde eu queria constelar o meu filho, apareceu muito minha mãe, e no final da tarde, minha mãe me liga, né? Então, isso foi muito. Foi. Foi bem forte, né? Foi bem forte. Imagina. Um choque de realidade muito forte.
onde eu entendi que tá tudo interligado, né? Ah, Mônica, mas você é todo esse tempo terapeuta, você não deve ter problema. É, A pessoa se torna terapeuta porque teve problemas, né? Se identificou e depois. exatamente, exatamente. Até é muito engraçado que a minha terapia, o formato que eu trabalho, como eu formo meus protocolos, as pessoas vêm exatamente com aquilo que movimentou essa energia e geralmente acaba trabalhando em mim porque é uma dor minha e deles, a mesma coisa, só que de outra forma. Isso é o que eu acho mais engraçado assim da constelação, é que ela sempre tem alguma conexão com quem está constelando e com quem está como voluntário, né? Também ali representando os papéis no caso de constelação presencial, né? Aham. E aí, Mônica, assim, a gente está aqui falando sobre constelação familiar e a gente já está falando assim de uma forma bem prática. Mas para quem ainda não conhece a constelação, o que que é a constelação para você, na sua visão? Como é que você poderia compartilhar isso para quem ainda não conhece ou não entende muito bem como é que funciona isso na prática? Ah, tá. A constelação, ela é um sistema, né? Já fala tudo. Constelação sistêmica familiar. Ela é o sistema familiar. Ela é uma teia, digamos assim, né? Então, Uhum, quando a pessoa ela precisa, ela sente, vamos supor assim, ela sente que ela precisa resolver algo, o algo está incomodando. A constelação é o ponto de partida para você estar abrindo para olhar e para aceitar, resolver. uhum, Nada pode ser obrigado. Então, a pessoa precisa sentir e estar tá ali disposta a se entender. Digamos assim, vamos supor, para quem nunca fez constelação, por que que eu deveria fazer constelação? Aí eu pergunto, né? Se a pessoa vem para mim e fala assim, eu gostaria de fazer constelação e tal, nunca fiz. Aí eu faço as perguntas assim, olha, me conta um pouquinho de você, sobre o que te trouxe até aqui, por que que isso está te chamando. Me conta um pouquinho. Aí dentro daquele relato, a pessoa ela entra, né? Eu explico como que é a constelação. Eu acho que seria isso, porque cada um, às vezes você fala assim para uma pessoa assim, a constelação vai ajudar a trabalhar e olhar seus traumas. Ah, mas eu não tenho trauma. Então você uhum. não é daqui, né? É, Digamos assim. Então ela ajuda, como a medicina também ajuda a você se olhar. A pessoa ela precisa estar disposta a se ver. uhum. E Então, assim, a questão da constelação familiar, ela pega, digamos assim, o nosso consciente familiar como uma origem daquele, não digo trauma, mas de um comportamento inconsciente ou de um ciclo, algum isso. padrão que está acontecendo, né? Que pode estar relacionado com o pai, ou também com a mãe, ou com algo que aconteceu lá com os nossos, tanto a Antepassados. mãe quanto outros antepassados, né? É porque não tem como. A constelação familiar ela abrange tudo isso, ela abrange as nossas ancestralidades. Uhum, Do nosso inconsciente. Ah, não, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, eu me dou muito bem com meu pai. Não, o teu inconsciente tem algo. Se você está incomodado, se você buscou uma terapia, uma constelação ou qualquer outra terapia, tem alguma coisa ali que está no seu inconsciente que começou a querer sair, né? uhum, E a constelação não é para você ver lá por que você está brigado com o teu pai. Não, não é isso. Os traumas nem sempre são brigas, os traumas nem sempre. Não, mas eu tenho um bom relacionamento. Não, tem pessoas que pensam que quando a gente fala a palavra trauma, ela pensa que é algo ruim. Não, são coisas inconscientes, contratos inconscientes que fizeram lá na ancestralidade e o nosso DNA e nós viemos com isso, digamos assim, é um sentimento, é algo escondido por conta do sentimento da tua mãe, quando ela estava te gestando, por conta de tudo que ela passou na gestação. Então, não tem como uma criança, um ser humano, não ter um tipo de trauma, porque o próprio, a própria gestação, ela é
um trauma quando se encontra ali e vai no corpo dessa mãe. O que que essa mãe está passando? O que que esse... Então, quando você já estava, quando sua mãe já estava dentro da sua avó, você já estava lá, porque as mulheres nascem com os óvulos. Então, tem todos esses sentimentos da nossa ancestralidade, né? Não, realmente faz todo sentido, assim, né? Uma coisa que eu estava lembrando ontem sobre essa questão da constelação é que o inconsciente familiar ele é como se fosse uma caixa d'água, né? E o encanamento é como se fosse o fluxo da nossa vida e a torneira é a gente, né? A gente dá vazão para tudo aquilo acontecer, né? E aí a gente abre a torneira para saber se não está com terra, com sujeira, alguma coisa assim, e joga aquela sujeira para fora, né? É verdade. E é engraçado que as coisas no dia a dia que vão acontecendo vão pedindo para que a gente veja, né, o que está acontecendo, né? É um pedido, é a própria vida, tipo, os acontecimentos é a própria vida dizendo, olha, tem alguma coisa que você precisa olhar que está lá atrás para você resolver isso aqui, né? É sobre isso, o teu amadurecimento, né? Uhum. Eu falo que o amadurecimento é quando você começa a entender e querer se olhar e querer entender o porquê, esse é o amadurecimento. E você não, e você começa a entender e buscar, né, recursos que hoje tem vários, né? Não só a constelação, mas a gente tem vários tipos de terapia aí, né? Então, quando você amadurece, você começa a entender, a querer se entender e querer ver o porquê daquilo ali, o porquê que você tem aquilo ali. Quando você também não quer fechar tudo isso e, né, simplesmente socar remédio para dentro e esquecer tudo, entendeu? Aí, quando você quer ter esse olhar pleno e presente, você começa a buscar as terapias. E uma das terapias que mais né, que é mais vista, assim, é a constelação. As pessoas estudam muito constelação. Por conta que é a constelação familiar, né? A gente movimenta. E às vezes a pessoa pensa assim: ah, não acredito nisso, não vai movimentar. Eu fiz uma constelação e não deu certo e ficou por aquilo. Não deu continuidade. Não adianta fazer uma constelação. Você fez a primeira, você vai abrir esse campo. Abre, abre. Não tem como deixar aquilo ali à mercê. Porque uma coisa é vai, vai amarrar ali outra. E assim, uma coisa que eu vejo é que também tem a ver com com o comportamento da pessoa também Sim. durante não durante a sessão da constelação, mas depois, né? Porque durante a cura, digamos assim, ela já acontece quando a pessoa olha o que está acontecendo, quando ela percebe e vê o que está rolando ali, né? Uhum. É, também tem a ver com a postura que ela assume depois. Então, por exemplo, se ela quer uma mudança, a constelação ela vai ajudar essa mudança acontecer, né, de uma forma mais rápida, mas ela também tem que agir, né? Ela tem que ter, digamos, não disciplina, mas ela tem que agir de acordo para que as coisas aconteçam também, né? É. As pessoas falam muito, às vezes, tem pessoas que pensam assim, ah, vou fazer uma constelação e vai me curar, vai dar tudo certo, vou resolver. Não. A constelação, como a medicina, inclusive eu uso as duas juntas, né, como a ayahuasca, eu sempre falo assim, que a ayahuasca, ela não vai te curar, ela vai te dar um presente. A constelação também, ela vai te dar um presente. Você precisa olhar para aquele presente. Aí você vai ter o livre-arbítrio. Você quer olhar, quer aceitar ou quer continuar do jeito que está? Uhum, Então, ambas as duas têm o mesmo sentido. Até por isso que eu vi bastante sentido de colocar as duas juntos, né? Junto. Porque é muito isso. Tem pessoas que vêm, às vezes, ou que pensam, vou lá fazer uma constelação, a Mônica vai me curar. Cara, não sou eu, é curta de você, né? Então, as pessoas têm muito disso, do material. Elas não querem entender que, às vezes, não é o material, a presença, o físico, é o nosso espiritual, né? As nossas lembranças, e daí movimentar tudo isso, né? uhum. Realmente, a pessoa tem que fazer os movimentos dela, né, para poder
fazer as coisas acontecerem também. E Mônica, uma coisa que veio aqui, qual o tipo de problema que a maioria das pessoas buscam resolver quando vão atrás de você, assim? Tanto na questão da constelação quanto da ayahuasca mesmo. O que elas buscam resolver na vida delas? Olha, tanto na constelação como nas medicinas, na ayahuasca, no cacau, no rapé, na psilocibina, na jurema, as pessoas elas sempre vêm com bastante traumas de relacionamento com o parceiro e relacionamento com pai e mãe. Uhum. E o de parceiro é maior ainda, bem grande. E da autoestima também, né? As pessoas não se aceitam. É, Tem bastante sobre isso. As pessoas não se imagino. aceitam, porque a Matrix, a sociedade lá fora, ela coloca uma coisa pra você ser. E a pessoa, ela quer ser aquilo lá, mas ela não é, então é bem bagunçado. Mas a maioria é relacionamento conjugal. Entendo. E aí, na questão de trabalho, tipo, dá para fazer constelação familiar no âmbito empresarial também, né? Sim, dá para fazer, dá para fazer. Ah, eu tenho um protocolo que são quatro encontros de constelação com a meia dose, que é o pessoal, o familiar, o profissional e o último, ele vai englobar todos eles, né? Mas dá para fazer sim, porque todos eles tá tudo interligado. O teu profissional tá ligado com o teu pessoal. Não tem como, né? Como aquela consultoria que a gente fez e que você também participou, né? Tá ligado, não tem? Não tem. Realmente ali ficou. Eu sempre soube disso, mas ali ficou mais evidente, né? Algumas questões sobre essa questão profissional, até porque o nosso lado profissional está muito ligado com o nosso pai, né? Que tem essa energia de movimento, de correr atrás E, de coisas, de fazer acontecer. de movimento, fazer acontecer, e da mãe fazer a multiplicar, né? O que é dado para ela vai se multiplicar. Então tem todo. Pai e mãe sempre vai estar ali, não adianta. A gente tem 50% pai, 50% mãe e ninguém escapa. Não, realmente, realmente. Aí é interessante você mencionar essa coisa dos 50% pai e mãe, porque eu sei que, assim, quando a gente não aceita, a gente interrompe essa energia que eles representam na nossa vida, né? Sim. Então, tipo, é daí que vem aquela frase de tomar a mãe, tomar o pai, ou algo nesse sentido, né? Porque a pessoa tá ali julgando o pai ou a mãe e não sabe que tá interrompendo a energia que eles representam na própria vida, né? Sim, uma coisa bem interessante que eu vejo bastante dentro desse meu caminho, meu trabalho, todo esse tempo, o que que acontece? Se você não está, digamos assim, como que está a tua energia, digamos, com a sua mãe, né? Principalmente o homem com a mãe, o filho com a mãe, né? Uhum, Como que tá aquela energia do filho e da mãe? Se não estiver boa, você pode ver que as suas finanças vão estar bagunçadas, dependendo a situação. uhum, Depende da situação. Às vezes, não que está brigado, ou às vezes está, enfim, dá uma bagunçada, porque um completa o outro, né? A mulher com a mãe, já a filha com a mãe, se ela tem isso, ela com a mãe já vai agregar bastante com o relacionamento dela, relacionamento dos filhos dela e dela como mulher em relacionamento. São algumas, né, alguns detalhes que pode acontecer e que realmente a gente vê ali que mexendo naquilo ali, você começa a observar e olhar de outro ângulo e observar e entender que é complicado. A mãe, na verdade, a que mais segura isso, a que mais movimenta isso, digamos assim, né? Então, porque você já esteve lá dentro dela. Ela é o canal da vida. sim.
Então, a mãe mexe muito com esse movimento, o pai também. O pai mexe com a outra parte mais material, mais provedor, mais, né, caminho ali. Uhum. E aí eu lembro de um termo que é muito utilizado nas constelações familiares, que é emaranhamento. É, você pode explicar para a gente o que que é e tipo alguma situação prática nesse sentido? O emaranhamento, ele vem de várias formas, inclusive quando você é adotado, quando você só foi criado pela mãe e não sabe quem é o teu pai, ou só foi criado pelo pai. Por que que esse emaranhamento acontece? Porque, vamos supor, você foi adotado e descobriu lá com uma certa idade. Tem muitas pessoas que acontecem isso, muitos pacientes meus que já vieram comigo, já aconteceu de conhecer o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, né? Depois de anos. Então, por que que acontece isso? Porque você ficou naquele sistema familiar com uma pessoa que não era o biológico. E começou a fazer o movimento, o sistema, e virou um emaranhamento lá atrás, porque aquele biológico tá lá e você tá puxando coisas que você não entende, porque nesse sistema aqui é diferente. Uhum. Então, é bem complicado esse emaranhamento. É, Aham. vira um bolo, né? Vira uma teia, digamos assim. Então, tem bastante casos, assim, né? De pessoas que, às vezes, foi criado só com o pai, não teve a mãe como referência, e viveu naquele ambiente masculino, ou o ambiente sem a mãe, ou com uma outra mulher, mas não teve a mãe. E daí a pessoa fica com essa sensação de abandono, de tudo, então vai virando um emaranhamento ali, vai emaranhando tudo, né? Porque faltou aquele biológico na presencial ali com ela, digamos assim, né? Uhum. E digamos assim que a mãe ou o pai adotivo ele é considerado ali na constelação, tipo. Ele é considerado. Ele é considerado, mas daí o que que acontece? Ele é considerado, ele precisa ser visto também, porque ele foi uma pessoa, ele veio para estar com aquela pessoa, mas daí vai depender como vai ser esse desfecho, como esse pai que adotou, essa mãe que adotou, vai passar para essa criança sobre o biológico. Entendi. Uhum. Aí começa, aí vira um emaranhamento mesmo, porque Tipo, você fala em questão de a pessoa falar, olha, você é adotado, eu não sou seu pai biológico, você tem que é, entender que eu tenho, que você tem um pai biológico e tem eu, ou às vezes aquela questão da pessoa esconder, não, eu sou seu pai Isso, biológico. isso, é muito sério isso, entendeu? É muito sério. Eu já conheço casos assim de pessoas que a mãe deu a criança e ela conheceu depois de 14 anos, né? E, Uhum, e, e depois aquela avó, a gente não sabe o que aquele pai e aquela avó falaram para aquela criança, criaram sobre a mãe, né? Então, ela cresceu num silêncio ali de uma história biológica. Quando ela conheceu com 14 anos, a mãe fala que não é para a família que ela tem hoje saber dela. Então, olha o trauma que dá isso. uhum. Ou o bolo, né? Não, virou um louco, virou um. Aquela linha de gato, tipo, É, aquele. e esse é o emaranhamento, né? Uhum, Então, assim, como eu já conheci pessoas que já tiveram filhos adotivos que adotaram, e desde o começo, ó, você é adotado, tua mãe é assim, tua mãe, né, teu pai, aconteceu isso. Então, abrir para essa criança, falar para ela, mesmo que ela é pequena, ela não sabe, mas vai ficar no inconsciente dela, entendeu? Não adianta esconder. Não uhum, adianta. Principalmente, eu sempre falo, o sangue chama. Se você tem um filho e você esconde aquele filho, pode passar 50 anos. Aquela criança vai aparecer, aquela pessoa vai aparecer na tua vida. Vai de alguma forma. Porque esse emaranhamento que a gente diz que é uma teia, puxa, é aquele fio invisível, né? Que a gente fala. A gente tem um fio uhum. invisível. Então vai aparecer, não tem como. Não tem.
Eu vou dar um exemplo aqui, meu, né? Sobre o meu irmão, né? Eu tenho um irmão por parte de pai, e eu tenho uma irmã por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai. A minha irmã, ela faleceu, né, quando era pequena. O meu irmão, ele foi embora pro Suriname. E eu conheci ele com 12 anos. Eu tinha 12 anos, e ele foi embora pro Suriname, foi no garimpo, enfim. E beleza, eu conheci ele, ele foi embora. Um pouco antes do pai falecer, ele falou com o meu pai, se perdoaram e tal, porque eles tinham lá a questão deles. Mas uma coisa aconteceu muito engraçado quando eu comecei a entrar na psicoterapia, quando eu comecei a sentir as medicinas, quando eu tomei a medicina pela primeira vez. Eu senti um chamado muito forte de ir para a Amazônia. Eu tenho ainda esse chamado, eu vou ir para a Amazônia. Eu tenho uma coisa muito forte lá para cima. Mas o que que é? Eu tenho dois sobrinhos no Suriname. Então, Caramba, puxa, e me falaram que meu irmão faleceu. Eu não sinto ele morto, mas eu sinto. Ou pode ser que ele faleceu, mas eu sinto meus sobrinhos lá nas Guianas estão Francesas, lá ainda, né? entendeu? Mas assim, você cortou contato, não teve mais contato, então, pelo E que eu entendi. é que, tipo assim, já era difícil o contato dele para nós, porque lá é um lugar muito isolado, lá não tem essa tecnologia que tem aqui. Então ficou-se muito fechado, entende? E se perdeu o contato dele. A mãe dele, que eu sei, ela mora em Cascavel, mas ela não gosta de dar notícia para nós, para nossa família. Minha mãe já foi atrás, bem anos atrás, e ela não gosta, ela não quer que a gente, sabe? Daí tem, ó, daí vai essa parte aí desse emaranhamento, né? Essa mulher, ela não quer que a gente tenha contato. Cara, por quê? É sangue. Aham, Então, aham. essa questão das pessoas. Ai, eu não quero porque ela não sei. Meu, que ego é esse? É só falar, fala a verdade, né? Não adiantou, ela escondeu por tantos anos, ela afastou meu irmão por tantos anos que ele acabou aparecendo na minha frente um dia. Ele foi e acabou, né? Então, é complicado, né? As pessoas que. O mundo não é complicado, é a gente que complica. É, pois sempre tem. E, Mônica, tem alguma outra coisa assim que você gostaria de trazer para gente? Tipo, alguma outra situação, algum outro ponto da constelação familiar, ou mesmo da ayahuasca? Olha, uns pontos bem interessantes é que, muito engraçado, que às vezes as pessoas marcam constelação com meia dose de ayahuasca e falam assim, eu não sei o que eu vou constelar, se vira. Eu vi. Caramba! Já falaram isso pra mim. Sente aí. Eu não sei, eu não vou conseguir falar. Eu falei, peraí. Porque a ayahuasca eu sempre faço com o rapé, né? Então, seria, na verdade, o rapé e a ayahuasca, né? Por que o rapé? Porque o rapé é o pai, a ayahuasca é a mãe. 50% pai, 50% mãe. A gente precisa ter um equilíbrio. Ah, nossa! Então, eu falo assim: você não vai conseguir falar? Não tá. Eu não sei, eu quero constelar o meu pai e minha mãe, mas eu não sei. Porque o que acontece? Parece que a pessoa chega, ela sabe tudo lá fora. Quando ela chega aqui, ela, tipo, ela fecha. Muitas pessoas acontecem isso, né? Aí eu vou lá com o pai rapé, bem querido, né? E faço um soprinho ali. De repente a pessoa já começa. Por quê? Porque o rapé, ele trabalha nos nossos hormônios, né? Ele equilibra os nossos hormônios, ocitocina, dopamina e endorfina. Então a pessoa ela vem com a dopamina alta, ela tá, quero matar um, não tô bem. O rapé ele vai equilibrar e vai te equilibrar a tua ocitocina. Então a pessoa já vai ficar mais calma, fala assim, não, realmente eu queria, né? E daí eu vou puxando aquilo ali, e como eu tomo essa meia dose junto, porque eu preciso entrar no campo, automaticamente é engraçado, parece que é. Teve uma pessoa que falou um dia pra mim assim, eu não sei, Mônica, por que que eu falo as coisas pra você? Eu consigo falar pra você, não consigo. É tão fácil falar, mas é porque eu entro no campo e começo a puxar,
E nesse puxar a primeira palavra, eu tento fazer uma pergunta, porque depende de cada caso. Então, faço lá uma pergunta, ela me responde, eu começo a anotar um sentimento e vai indo outro. Quando ela vê, tem um monte de papel. Aham. Meu Deus, quanto papel! Mas é isso, tem que ter aquele. Cada um tem um jeito de fazer esse atendimento. Cada pessoa ela tem. Porque ela tem uma história, cada pessoa tem uma história. Então precisa ir puxando, né? Não adianta fazer perguntas sempre, aquelas perguntas robóticas que não vai adiantar nada. Você precisa tentar entender, né? O terapeuta ele precisa tentar entender aquela situação. Uhum. E a medicina, o uso da medicina, ela te baixa muito o ego, digamos assim. Então eu tenho muito respeito pela história. Não aquele ego elevado de que não sei o quê, que isso, que aquilo, não. Então ela dá aquela situação para você entender aquela pessoa, se colocar no lugar dela. Legal, bacana, interessante. E Mônica, assim, em questão dos processos de autoconhecimento que as pessoas fazem com você, é, como é que funciona na prática? Quando alguém vai atrás de você e precisa passar por um processo de constelação, ou mesmo da ayahuasca, como é que você conduz todo esse processo? Como eu falei, cada um tem uma história, cada um tem. Então eu sempre faço, que nem um exemplo. Ontem veio uma pessoa, que eu acho que veio pelo Insta, me perguntar sobre valor, né, das terapias. Uhum. A princípio, assim, eu não passo o valor. Eu quero saber o que essa pessoa busca, o porquê que ela veio até a mim, o que está acontecendo, e peço para ela falar um pouquinho dela, para eu poder estar passando esses protocolos e dando esse entendimento também. Uhum. Aham. Faz sentido, né? Porque a pessoa nem sabe o que que você vai passar e já quer saber do valor. Não é, tem pessoas que já querem saber do valor como se fosse algo assim, que você vai comprar como se fosse algo material, e não é nada material. Eu preciso Uhum. entender aquela pessoa, eu preciso saber para eu estar passando todos os protocolos e todas as terapias que eu trabalho. O que seria mais adequado para a pessoa, né? Cada pessoa e cada terapia. Posso fazer, vamos supor, uma terapia com constelação e ayahuasca para você e vai ser de uma maneira. Eu posso fazer para um colega seu, vamos supor, eu faço para você, você fala assim, meu colega também quer. O dele vai ser totalmente diferente do teu. Não tem como. Se são pessoas Aham. diferentes, vai É. ser o mesmo atendimento com a medicina e com a constelação. Mas o campo e o que vai acontecer, só Deus sabe. Aí a pessoa tem que estar com a mente aberta, né, para É. ver o que está por vir aí, né, quando ela passa por esse A processo. parte da mente aberta também é muito interessante, porque tem muitas pessoas que bloqueiam a medicina, né? Elas seguram o inconsciente. Elas têm E, medo. e aí, você falando dessa questão da gente manter a mente aberta, é, por exemplo, antes da pessoa passar por um processo com você, ela tem que passar por alguma preparação, por exemplo, eu vou fazer uma sessão de ayahuasca com a Mônica. Eu tenho que meditar antes na minha casa, não beber, não, sabe, umas coisas assim. Isso, na verdade, quando você vem para a medicina, da ayahuasca principalmente, né? Ayahuasca, jurema, psilocibina, você precisa. Eu passo todo um cronograma onde essa pessoa, depende do dia que ela vem, ela precisa, de preferência, comer comidas leves, não beber, não se drogar, né? De preferência isso, porque interfere bastante, né? Porque às vezes a pessoa. Aí já falaram assim: mas eu fumo uma maconha. Tá, ok. Mas procura nessa semana, um pouquinho antes, não usar. Uhum, Ou como muita carne vermelha, procura não comer, porque a carne vermelha, ela é muito forte. Ela demora, digamos assim, 100 gramas, 3 dias para fazer digestão. Digamos assim, né? Então, assim, ela vai ficar no teu plexo solar, vai ficar ali. Então, se você tomar, a medicina ela é um líquido, ela tem né, ela vai bater ali no teu estômago, lógico que você vai fazer uma limpeza bem profunda, vai dar
né? No físico. Como pode não dar, mas também tem a questão do sangue do animal, né? Do boi. É diferente, a carne do boi ela é mais forte, né? Então, Uhum. como que aquele boi foi abatido? Como que. Então, vem um sentimento, porque você abriu um campo, quando você toma ayahuasca, você está vulnerável e aberto. E vai vir os sentimentos, e às vezes pode, né? Mas isso eu falo para as pessoas que comem carne sangrando, que gostam de comer carne sangrando, né? É Ela diferente. bebe sangue, né? Não é É, bebe sangue, praticamente, não é o sangue dela, né? Ele tá É, pedindo sangue tomar, né? pois é. Aham. Interessante. E, Mônica, a gente já está quase chegando aí uma horinha de live hoje. E eu queria perguntar para vocês se você tem algum recado final que você gostaria de trazer, ou digamos, alguma coisa que você queria trazer, independente do que seja, sabe? Para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Olha, eu gostaria de trazer para as pessoas entender que terapia não é um luxo. Terapia é uma necessidade de autoconhecimento. Então, faça terapia. Você não é louco. Eu acho que é se encontrar e geralmente as pessoas que vêm para terapia são as vítimas dos traumas, Uhum, né? Então, a terapia ela não é um luxo, ela é uma necessidade hoje, é uma necessidade. As pessoas estão tá abrindo muito isso, tá mexendo muito com as pessoas sobre relacionamento, tá tendo bastante, mas faça, vá, se encontre, veja as respostas, olha de frente, olha a tua sombra. A tua sombra ela não é um monstro, é a gente que cria essa sombra, a gente que cria os monstros dentro de nós com sentimentos. Então, esteja aberto para. Tem o QAR, querer, aceitar e receber. Se você tiver o QAR, você vai entender muita coisa da tua vida. Vai sofrer um pouco menos. O processo não termina, ele continua, só vai terminar quando morrer. Então, a gente aham, tenta aliviar o processo. aham. É, realmente faz todo sentido. Bom, então acho que já deu aí para a gente conversar bastante coisa e já vamos para o encerramento. E Mônica, gratidão imensa por você estar aqui. Gratidão. Acredito que foi uma conversa muito legal e que vai complementar bastante aí para nossa comunidade, né? Acho que pode ter aberto um pouco aí da mente das pessoas para se abrirem mais para a constelação e também para as medicinas, né? Sim, E, cara, gratidão imensa aí. gratidão. E desejo a todos vocês aí que tiveram aí com a gente também uma excelente semana, tá? Eu vou ficando por aqui. E só lembrando que a live vai ficar gravada aqui no meu perfil, no perfil do Cosmicamente, também no da Mônica. E eu vou deixar ela gravado no canal do YouTube também, tá, galera? Então é isso. Tchau, tchau aí para vocês e Tchau, ótima gratidão. semana. Tchau, Até. Mônica. Tchau.